Bom, vamos começando aqui o nosso faroeste, porque a Polícia Federal concluiu e enviou ao Supremo Tribunal Federal o relatório do inquérito que apura o uso ilegal de ferramentas na ABIN, a Agência Brasileira de Informações, em caso que ficou conhecido como ABIN Paralela. Entre as 35 pessoas indiciadas estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem e Luiz Fernando Correa, que é o atual diretor da ABIN. Segundo a investigação da Polícia Federal, Ramagem, que foi o diretor da ABIN na gestão Bolsonaro, teria montado o esquema de espionagem ilegal de adversários políticos, enquanto Carlos Bolsonaro é apontado como chefe do chamado Gabinete do Ódio, que usava informações obtidas ilegalmente para atacar alvos. Já Bolsonaro foi indiciado porque, segundo os investigadores, sabia do esquema e se beneficiava dele. Doutora Ana Paula, nós temos aí então de novo essa história da ABIN paralela e do Gabinete do Ódio. Agora chama atenção porque nada foi muito comprovado em relação a isso. O que a gente tem nessa gestão petista é justamente o contrário. Primeiro a gente teve a vaza-toga, aquelas informações que saíram na Folha de São Paulo, de um gabinete paralelo do Alexandre de Moraes, sim, envolvendo inclusive o TSE, que não tinha absolutamente nenhuma relação com a Suprema Corte, mas que estava aparelhada ali. Isso, exatamente. E além disso, a gente ainda precisa lembrar que o governo Lula está usando verba pública também para montar esse gabinete paralelo para obter informações de rede social, especialmente da oposição. Então a gente vê de novo essa dobradinha STF-PT usando a máquina pública, usando as instituições formais da política brasileira para aí sim ter algo paralelo, mas é interessante porque a velha imprensa não noticia isso. Esse inquérito aqui, que apura, né, essa suposta ABIN paralela, ou esse famoso gabinete do ódio, como eles falaram sobre isso durante toda a campanha eleitoral, que havia um gabinete do ódio, que haviam robôs, né? Eu me lembro que, aliás, desde as eleições de 2018, já acusavam de haver robôs na internet. Eu me lembro que tinha memes das pessoas, né, os robôs indo embora do Brasil, aquele monte de gente, assim, num desenhinho, entrando no avião, porque as pessoas se engajaram na campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, tanto em 2018 quanto em 2022, sabendo usar de uma forma muito eficaz e eficiente as redes sociais. E nós sabemos que o Carlos Bolsonaro teve uma participação atuante nessa questão da campanha nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Agora, daí você falar que tem um gabinete do ódio, uma ABIN paralela, são outros 500. Então, precisa se apresentar provas. O inquérito está em andamento, finalizando, né? Foi enviado para o Supremo Tribunal Federal e nós vamos ver se isso vai dar origem a algum outro tipo de processo, uma vez que nós estamos em franca perseguição política à família Bolsonaro. O processo do suposto golpe, ele é extremamente frágil em termos de provas, ele só está baseado em uma delação premiada que tem várias versões e várias contradições, uma testemunha também que também falou que houve uma minuta de golpe, mas não leu esse golpe, quer dizer, tudo muito frágil. Se um processo tão importante como um suposto golpe não tem provas e mesmo assim está sendo levado adiante, quem dirá esse outro inquérito, a gente pode esperar de tudo. Então, é a perseguição política em andamento que continua para tirar Jair Bolsonaro ou qualquer outra pessoa apoiada por ele das eleições de 2026. Caio, a gente precisa lembrar ainda que o diretor-geral da PF é o Andrei Rodrigues e a investigação está sendo tocada pela Polícia Federal. O Andrei Rodrigues, ele dá constantemente declarações de cunho político, o que chama bastante atenção. Ele fala, inclusive, em prol da censura, ele já falou em relação à regulação de rede social, que nada mais é da censura, ele já viajou com o Lula, ele já fez parte das comitivas do Lula. Então chama também bastante atenção que a PF esteja justamente embaixo da direção de Andrei Rodrigues, que é quem está tocando essa investigação. E veja você, né, Geise, a PF hoje comandada por Andrei Rodrigues, que viaja junto com Lula, que tem essa proximidade, já trabalhou inclusive com Lula no passado, e à época do governo Bolsonaro, o próprio Ramagem, que agora está sendo acusado de compor uma ABIN paralela, o que
a nós parece mais uma narrativa do que uma verdade, foi proibido de assumir a Polícia Federal porque foi acusado de ser amigo pessoal da família Bolsonaro. À época, eu me recordo muito bem que o então ministro, através ali da Suprema Corte, fez a proibição de que o Bolsonaro o indicasse o Ramagem para chefia da Polícia Federal à época. Então, o que a gente vê aqui é um conjunto de narrativas tentando criminalizar e incriminar a família Bolsonaro e todos aqueles que compuseram o governo dele, comporam o governo dele no passado. Mas um fato que foi interessante que você citou é que hoje nós temos, sim, uma rede de controle de informação, podemos chamar de gabinete do ódio, de gabinete paralelo, financiado com 54 milhões de dinheiro público, produzindo relatórios de políticos de oposição e quem posta nas redes sobre o governo ou sobre figuras que compõem a base do governo, que postam evidentemente contra eles, não a favor deles. Então, hoje sim, nós temos um gabinete paralelo, nós temos implementado na rede pública uma ferramenta de controle de opinião. O Estado agora sim está sendo utilizado para controlar opinião e perseguir oposição. Podemos chamar isso de democracia? Eu acredito que não. Na verdade, é evidente que isso não é democrático, isso não é minimamente aceitável dentro de uma democracia. Agora, a pergunta que eu deixo é: há uma investigação sobre isso? Está em curso na Polícia Federal uma investigação sobre a Rede Minerva, que produz esses relatórios baobás com informações de políticos de oposição? Eu não tenho nenhum dado sobre isso, eu não tenho escutado sobre isso, pelo menos nos principais veículos de comunicação aqui do nosso país. Então eu acho isso extremamente curioso, que agora nós temos aqui sim como buscar uma verdade sem criar uma narrativa. E o que é buscar a verdade? Se está tendo um fomento de um determinado ministério, Ministério dos Direitos Difusos, o que eu já abro o olho, porque o que é direito difuso é difuso, eu não consigo saber o que é. Então, se há um ministério, há origem do dinheiro e há destinação do dinheiro. Neste caso, sim, é possível buscar origem e destinação do dinheiro e para que ele está servindo. E comprovar, então, que nós temos um gabinete paralelo. Diferente do que parece que nós temos aqui agora, que é mais uma narrativa tentando incriminar o governo passado para justificar os erros desse governo atual.